O que nós temos dito a você aqui no canal é que aquilo que nós chamamos de prazer na vida carrega de uma forma muito próxima, muito íntima, essa questão da dor. E nós precisamos compreender isso, porque nossa vida psicológica, essa vida do ego, essa vida do eu, e esse é o assunto que nós investigamos aqui com você, está muito assentado nessa procura ou nessa busca do prazer. Isso que chamamos de vida é, na verdade, um modo de viver psicológico muito complicado. Porque uma coisa que nós não percebemos é que nesse assim chamado prazer, algo muito próximo disso é essa dor. As pessoas se aproximam fazendo perguntas de como se livrar do sofrimento. Como se livrar do sofrimento? Como se livrar do medo? É muito comum isso. Como se livrar do medo? Como se livrar do sofrimento? Sofrimento e medo é dor. Nós tivemos uma criação desde a infância dentro de uma procura ou de uma busca de fixações muito fortes em alguma forma de preenchimento de prazer. Então, estamos sempre na procura do prazer e na fuga da dor. Não queremos o medo, não queremos a ansiedade, não queremos a depressão, que são estados de infelicidade, que são estados de dor psicológica, mas queremos o prazer. Então, o nosso condicionamento de infância foi sempre de sustentarmos uma identidade nessa procura por algo que nos preencha psicologicamente. Essa busca de preenchimento psicológico no prazer é, na verdade, uma fuga de algo que nós trazemos dentro de nós, já como uma dor da qual nós não temos ciência, não temos consciência. Assim, eu quero falar com você hoje aqui sobre esse vazio existencial. Nós não temos ciência desse vazio, da dor desse vazio existencial. Então, esse treinamento que temos tido desde a infância é exatamente para fugirmos dessa dor. O ser humano, ele carrega dentro dele uma dor existencial, um vazio existencial, como que a ausência de alguma coisa. E o que nós temos de modelo desde a infância foi de pessoas à nossa volta ocultando de si mesmas essa dor. E o caminho que elas seguiram, nós estamos seguindo. O treinamento que elas passaram por ele, nós estamos também passando. E continuamos sustentando isso. E esse treinamento é a constante busca do prazer. E essa procura dessa fuga, dessa dor. Se olharmos para nós, como estamos vivendo nossa vida, esse modo de vida, essa forma de viver, iremos claramente perceber quantos medos nós temos.
Nós temos medo da velhice, temos medo de doença, temos medo de acidente, temos medo do passado, temos medo do futuro, temos medo de envelhecer, temos medo dos pais, temos medo do marido, temos medo da esposa, temos medo dos filhos, temos medo do patrão. Nós temos medo de que alguma coisa que fizemos ontem no passado seja descoberto e venhamos a sofrer em relação a isso. Então, nós temos inúmeros medos. Notem que a natureza psicológica do eu, da mente, desse ego, dessa pessoa, que isso é o ego, o eu, a pessoa, o sentido de alguém que você acredita ser, é isso. Carrega diversos medos. E para escaparmos desses medos, estamos sempre trazendo para as nossas vidas alguma coisa que nos preencha, mesmo que seja momentaneamente, provisoriamente, temporariamente, com algum tipo de prazer. Então, esse prazer, ele parece nos gratificar, ele parece nos presentear com a paz, com a alegria. E nós chamamos essa paz e alegria de felicidade. As pessoas costumam dizer a felicidade é uma coisa momentânea. Essa é a experiência delas. Sim, a felicidade do eu, que nós confundimos com prazer e gratificação temporária em realizações, em preenchimentos, a isso nós chamamos de felicidade. Então, a felicidade é algo temporário. A nossa estrutura psicológica, escutem isso, a nossa estrutura mental, ela é de tal forma que nós facilmente nos acomodamos a um padrão, a um modelo, a um modo de sentir e pensar. E com o tempo nós nos acostumamos a isso. E aceitamos isso como algo muito natural. Então, termina que nós não temos nem ciência, nem consciência desses medos. Porque, de uma forma que tomamos por natural, uma vida linkada a essa procura de prazer, isso está sendo uma coberta sobre essa condição de sofrimento causada pelo medo. Nós não temos ciência do medo presente. Porque estamos psicologicamente tão habituados a fugir de olhar para aquilo que se passa agora, aqui, psicologicamente, e perceber isso. Estamos tão acostumados a fugir para algum tipo de preenchimento temporário, de prazer, em alguma coisa, em algum nível de satisfação, que chamamos de felicidade, que não temos ciência da infelicidade presente nessa condição psicológica de ser alguém, de viver no ego, de viver nessa ilusória identidade. Então, uma outra coisa com relação a não confrontar, não se deparar com esse vazio existencial, que é a causa da dor, que é o que está por detrás de todas essas formas de medos presentes, de temores presentes, de receios. Uma das típicas formas de nos sustentarmos por 30, 40, 50, 80 anos de vida, desse jeito, desta forma, é porque nós somos especialistas, especializados em fugir. Nós temos diversas formas de fuga psicológica. Nós temos um arsenal
de recursos psicológicos de fuga. O ser humano vive nessa fuga dele próprio, desse confronto com ele mesmo, com esse eu. Tudo que o ego faz é encontrar em satisfação, prazer e preenchimento um alívio temporário da dor que ele traz. Então, as diversas fugas psicológicas que o ser humano tem, o ser humano está fugindo para todo tipo de preenchimento, de satisfação temporária. Algumas dessas fugas estão destruindo o próprio organismo, esse corpo-mente, como no caso do uso de drogas e de diversas outras práticas nocivas a esse corpo, a esse mecanismo, a esse organismo. Isso é algo que está sustentando essa ilusão desse eu, dessa identidade ilusória, e acelerando essa condição do corpo para o túmulo. Então não há o reconhecimento da verdade sobre quem somos, porque estamos sempre fugindo desse vazio existencial, dessa dor existencial. No ego estamos sempre envolvidos com alguma coisa que nos faça esquecer desta necessidade de olharmos para nós mesmos, de observarmos a nós próprios, de nos tornarmos cientes daquilo que se passa aqui e agora. Assim, essa condição psicológica é de grande neurose, é de grande e profunda insatisfação. Então, o estado de insanidade mental é algo presente. Há uma normalidade que nós chamamos de naturalidade nessa insanidade. Essa condição de insanidade nós tomamos por algo muito natural. Todo esse comportamento no ego, para nós é muito natural. Quando passamos por alguma dor ou alguma forte frustração, nós logo substituímos aquilo que nos deu a frustração e a dor por uma outra coisa. Quando passamos por uma determinada situação de frustração e de dor existencial, nós logo colocamos algo ali no lugar. Então sentimos um certo alívio, uma certa, entre aspas, paz, uma certa felicidade temporária, e assim ocultamos de nós mesmos essa dor, nós nunca a observamos claramente, nunca olhamos para ela, ter uma aproximação da verdade sobre quem você é aqui e agora. A realidade do seu ser, a se deparar com esse vazio existencial, essa dor existencial, esse sentido de um eu presente dentro dessa experiência de sentir e pensar, a abandonar a ilusão de uma identidade presente, isso é o fim do medo, isso é o fim dessa dor existencial, isso é o fim do eu, é o fim do ego, é o fim da ilusão do sentido de uma identidade presente, nessa procura de preenchimento, de prazer, sustentando a dor, sustentando o medo. Assim, essa condição psicológica de existência e de vida, sem essa compreensão da verdade sobre quem nós somos,
é aquilo que está sustentando essa interna condição da qual nós não temos ciência, não temos consciência, porque não olhamos para isso. E qual é a razão dessa dor? Qual é a razão desse vazio existencial? Porque o ser humano sente que está faltando algo na vida dele. Por mais que ele realize coisas externamente, tenha um bom casamento, tenha filhos, tenha uma boa família, tenha negócios, seja um empreendedor bem-sucedido, uma pessoa bem reconhecida publicamente, talvez com um certo grau de aceitação pública extraordinária, como acontece com aqueles que são famosos. E, no entanto, há esse vazio, há essa dor, há essa constante busca de preenchimento no mundo externo, no mundo material, essa procura de afogar definitivamente essa insatisfação que nasce exatamente dessa dor. Essa dor é o eu, o ego. E qual é a razão disso? Por que essa dor está presente? Simplesmente porque não há nada real na vida do ego, na vida do eu. É uma vida ilusória, sustentada por uma ilusão. A única realidade na existência, em toda manifestação, é a realidade de Deus. Enquanto você estiver se vendo como uma pessoa, se vendo como alguém, vivendo dentro do corpo, tendo que resolver os seus assuntos e sustentar a sua vida pessoal, tendo o controle de tudo, naturalmente assustado com tudo, dentro desse sentido de uma identidade individual. Aqui eu me refiro a essa ilusão da individualidade. Enquanto isso estiver sendo sustentado, esse sentido do eu estará presente. E aqui a ilusão é aquilo que está nesse instante norteando sua vida. A ilusão desta separação entre você e Deus. Na Índia eles chamam de Dvaita. Dvaita é essa condição de ilusão. Dvaita significa a ilusão da dualidade. A condição na ilusão da identidade egóica, desse sentido de um eu separado de Deus, é Dvaita, a dualidade. A dualidade, o sentido de alguém separado de Deus, alguém separado da vida, alguém separado da existência, controlando, resolvendo, decidindo, se livrando, alcançando, lutando. Enquanto isso permanece, o sofrimento permanece. O sentido do ego é insatisfação, o sentido do ego é sofrimento, o sentido do ego é a ilusão de uma identidade separada da vida, separada do todo, separada de Deus. Isso explica esse vazio existencial, essa dor existencial. Isso explica todo o sofrimento presente nessa condição de identidade egóica, de identidade separada. Explica toda essa insanidade construída pelo pensamento, dando essa formação psicológica a esse eu.
E tudo isso é resultado de um condicionamento milenar na humanidade. O que é que nos falta? A compreensão da verdade sobre quem somos, a compreensão da verdade do nosso ser. Aquilo que alguns chamam de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. Se isso está presente, o sentido do eu não está. Com tudo o que isso implica, isso é o fim da dualidade. Isso é a não dualidade. Advaita é a presença da verdade de que só há um, sem o segundo. Só há uma realidade, que é a realidade de Deus. Isso é o fim do medo. Isso é o fim do prazer, como o ego conhece. Isso é o fim desse assim chamado amor, como o ego conhece. Algo inteiramente novo está presente. Esse algo novo é a realidade de Deus, é a realidade de sua natureza divina, de sua natureza essencial, é a verdade do seu ser. Estamos dedicados nesse canal a explorar com você o que é uma aproximação real disso, o que representa um viver diretamente isso nessa vida, agora, aqui. Para isso você nasceu. Não há nada nesse mundo que possa substituir isso que é a verdade de Deus aí. Então não é mais essa minha vida, minha história, meu mundo, meus negócios, minha casa, minha família. Toda essa noção de eu e meu desaparece quando a realidade do seu ser floresce. A realidade da consciência, a realidade desta presença divina. Então, esta completude, este sentido de realidade divina, é o fim desse vazio, é o fim dessa dor, é o fim de toda essa insanidade, é a beleza da graça, é a beleza da verdade. Esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Se isso faz algum sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lhe convidar. Nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se faz sentido, nós temos o nosso grupo aí do WhatsApp na descrição do vídeo. E vamos trabalhar isso juntos, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu aprecio muito chamar isso de estado natural. Seu estado natural. Os sábios têm compartilhado isso. Os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser.